e tudo passa tão depressa nesses tempos de hoje que nem percebo mais as nuances das cores. O detalhe vai perdendo a importância, os perfumes se misturam, eu e minha pressa cada vez mais longe do futuro. Quero aprender a ousar, me lançar e mais além, mesmo que o mundo exija que eu seja igual. Quero escolher o que me convence, o que me convém. Será que o bem parece tanto assim com o mal? Coragem quando é verdadeira, é calma e serena, faz valer a pena viver. Falo por mim quando é sim, digo sim, e prefiro calar a trazer o sofrer. Nova era, te recebo de braços abertos. Nova era, te presinto, pois faço parte de ti. Quero aprender a ousar, me lançar e mais além, mesmo que o mundo exija que eu seja igual. Eu quero escolher o que me convence, o que me convém. Será que o bem parece tanto assim com o mal? Coragem quando é verdadeira, é calma e serena, faz valer a pena viver. Eu falo por mim quando é sim, digo sim, e prefiro calar a trazer o sofrer. Nova era, te recebo de braços abertos. Nova era, te presinto, pois faço parte de ti. Olá, pessoal. Sou a Raquel, sou da Sociedade de Cultura Espírita Maria Madalena. Recebi o convite da Jéssica para estar aqui conversando com vocês. Eu escolhi um tema que foi até um tema que eu passei na Mocidade do Madalena no início da pandemia do ano passado. Então eu vim aqui conversar com vocês sobre esse tema. Eu digo conversar porque a gente está aprendendo juntos, né? E então o tema é esse: colônias espirituais, né? Foi passado na Juventude Espírita André Luiz. Porém, antes da gente iniciar a nossa conversa nesse tema, vamos fechar nossos olhos com o nosso pensamento voltado a Deus, a Jesus. Pedimos a inspiração, a orientação da espiritualidade superior, dos nossos amigos espirituais presentes, aonde estivermos. Pedimos a orientação do nosso mentor espiritual, que
possamos entender claramente tudo que for passado aqui nessa conversa, nesse bate-papo sobre colônias espirituais. E assim, Pai, agradecendo por tudo, queremos pedir a permissão para darmos por iniciado essa nossa conversa sobre colônias espirituais. Assim seja, graças a Deus. Como bem sabemos, né? Esse é o nosso tema. Eu gostaria de saber de vocês, quando a gente fala de colônias espirituais, colônia espiritual, qual é a primeira colônia que vem assim na sua mente? Né? Coloca no comentário qual é a primeira colônia que vem assim na sua mente. Porque muitos de nós, quando ouvimos falar de colônias, a gente pensa logo em uma, né? Acreditando que quando eu desencarnar, eu espero ir para essa tal colônia. Mas muitos, não todos, muitos não, vamos dizer assim, alguns, né? Alguns, porque somos estudantes espíritas, estamos estudando constante, buscando informações para o nosso crescimento. Então, algumas pessoas acabam se ligando, né, somente a uma colônia. E não existe somente uma colônia. Não existe. Acredito que a grande maioria já ouviu falar pelo menos de 3 colônias. 3. Uma dessas 3 eu vou estar falando aqui. As outras 2, que eu acredito que a grande maioria, essa grande maioria que ouviu falar pelo menos dessas 3, vão sentir falta de 2 aí. Mas pode ser que esteja no comentário. É bom que se não tiver aqui, outra pessoa vai vir e falar, nossa, tem essa colônia? Então eu vou analisar, eu vou buscar mais informações dessa colônia aí, que não está ali onde a Raquel falou, mas está aqui no comentário que alguém falou, que alguém comentou. Né? Então, deixa no comentário a colônia que você já ouviu falar e a primeira que veio na sua cabeça quando a gente fala desse tema, colônias espirituais. Então, seguindo, né, eu vou falar aqui dessas colônias aqui que eu representei aqui na imagem, que está representado na imagem. São 21 colônias ao total, né? 21 que eu vou falar. Sobre o Brasil, não vou falar do mundo todo, só no Brasil tem mais de 21 colônias. Né? Seria muito tempo para poder falar de colônias, muitas colônias. Imagine se falar do mundo todo, seria demais. Então, essas eu vou estar falando aqui. Pode ser que algumas pessoas conheçam mais de uma das que estão aqui. Pode ser que não, pode ser que essas que estão aqui, a pessoa nunca ouviu falar. Tudo bem. Então, para a gente começar, eu vou falar o significado da colônia, de colônia, né? Colônias são agrupamentos de indivíduos de uma mesma espécie, fisicamente unidos, que interagem de forma mutuamente vantajosa. Os níveis de complexidade das colônias variam, bem como o grau de divisão de tarefas de seus componentes. Essa foi tirada do inferescola.com. É bem claro, né, para a gente entender o significado primeiro de colônias. Então, seguindo, a primeira colônia que a gente vai falar é a colônia Raios do Amanhecer. Eu vou colocar em todos um mapa mostrando onde ela está aproximadamente, tá? E uma imagem representativa dessa colônia. A colônia, né, Raios do Amanhecer, ela localiza-se na parte central do planeta, acompanhando a linha imaginária do Equador. Né? Frisando aí. Forma uma quase ciranda em torno da Terra, embora apresente núcleos de espaço em espaços. Os maiores núcleos estão no Brasil, norte do Amapá, passando pelas Guianas em direção ao Atlântico, na África. Abrange os 2 Congos e a Quênia. E o outro grande núcleo
se encontra nas ilhas da Indonésia, entre os oceanos Índicos e Pacíficos. Além desses, existem outros núcleos menores, e o conjunto deles é que constitui a colônia Raio do Amanhecer. Cada núcleo apresenta características filosóficas próprias, embora seja a do Cristo a filosofia de atendimento em todos eles, né? E aí vem aqui embaixo, no Brasil, a colônia tem o aspecto de um grande parque infantil, pois é um mundo espiritual das crianças. Os grandes centros de lazer infantil na Terra foram inspirados nessa colônia. Então, para a gente entender, né, melhor, ela é como ele diz aqui embaixo, né, como se fosse, é semelhante a um grande parque infantil, né, é semelhante a um grande parque infantil aqui da Terra, tá? Só para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é essa colônia. E é um mundo espiritual das crianças, viu ali embaixo escrito? Pois é um mundo espiritual das crianças. Os grandes centros de lazer infantil na Terra foram inspirados nessa colônia. Então, como nós somos uma cópia mal feita ainda, né? Precisamos nos ajustar. Somos uma cópia do plano espiritual. Os parques infantis daqui é inspirado nessa colônia. Só que precisamos ajustar uns pontos, né? Como a gente sempre fala. E aqui, a segunda colônia, a colônia Morada do Sol. Ela localiza-se na parte leste do Brasil, estendendo-se do norte da Bahia, próximo a Altamira, atravessa Sergipe, passando por Aracaju e segue por Alagoas, por via de Maceió, indo até o norte de Pernambuco, na ilha de Itamaracá. Então, aqui eu coloquei 2 risquinhos aqui, seria um retângulo, né? Mas o formato dele ao certo não é um retângulo. Eu coloquei um retângulo só para a gente entender onde se limitam o raio deles, tá? Então, essa morada, a colônia Morada do Sol, ela pega dessa partezinha aqui de Sergipe até uma partezinha lá de Alagoas, Recife, próximo de Recife, tá? Esta colônia também coordena um trabalho de equipe espalhados pelo planeta, levando socorro, assistência e amparo a todos os portadores de doenças tropicais, os quais se encontram encarnados. Então, como bem diz, né, é de socorro. É uma colônia para amparar todos nós que estamos aqui encarnados. Então, eles estão ali estudando, buscando sempre formas melhores de nos atender aqui no plano físico, nos inspirar para que possamos ser tratados da melhor forma. Algumas colônias aqui a gente vai ver que são colônias que estão ali para nos ajudar enquanto encarnados. Outros para receber, né, nós desencarnados, quando venhamos a passar por alguma situação em que venha a fazer o nosso desligamento. E cada forma de desligamento é direcionada a uma colônia diferente. Isso a gente vai ver no decorrer da nossa conversa, tá? Seguindo. Colônia das Violetas é uma colônia do Brasil Central. Se estende do rio Sucunduri, Amazonas, ao Parque Nacional do Araguaia, Tocantins, passando pela Serra do Cachimbo, por Santa Maria das Bandeiras, Pará, e pela Serra dos Apiacas e Alta Floresta, Mato Grosso. Então ela passa onde está esse retângulo aí, né? Pegando toda essa região, não que ela vai fazer o retângulo certinho, né? Mas ela passa por essas curvas todas que tem por ali. Ela está bem ali. A colônia desenvolve técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas nos seus educandários e laboratórios. Espíritos
estudiosos oferecem não só no plano espiritual, mas também aos estudiosos encarnados o resultado de suas pesquisas. O avanço médico no setor cardíaco recebe direta ou indireta a influência positiva dessa colônia, inspirando os transplantes de coração pequenos, médias e grandes cirurgias cardíacas. E todo o avanço desenvolvido nessa área vem desta colônia. Então, é uma colônia tanto para amparar, né, os médicos aqui encarnados, quanto para cuidar de nós aqui encarnados, né, como também para cuidar daqueles irmãos que vêm a desencarnar com enfermidade cardíaca. Ali é para amparar toda essa situação cardíaca, seja os médicos que estão fazendo o tratamento em nós encarnados, seja nós encarnados, seja também os nossos irmãos desencarnados. Então todos somos atendidos pela colônia violeta, todos que passamos por essa situação. Colônia Arco-Íris. Localizada na região norte do Brasil, a colônia vai de Porto Velho, Rondônia, a Manaus, em linha reta, abrindo aproximadamente 20 quilômetros de largura. Eu coloquei um mapa também aqui, apresentando mais ou menos aonde fica localizada, né, essa colônia. E do lado tem uma ilustração para representar um pouquinho, não que seja igualmente assim. E vem a informação assim: espíritos volitam entre esses arco-íris, como se fossem viadutos no espaço em tarefas de amparo aos encarnados, e conhecidos como os filhos do arco-íris. Para quem não sabe, né, o que são filhos do arco-íris, são crianças que têm como missão a cura e a autocura. São extremamente sensíveis, né? São crianças que vieram para curar o ambiente e as pessoas e trazem tributos de paz e equilíbrio, para assim, né, como as crianças cristais, continuar o trabalho que foi iniciado pelas crianças índigos. Essa é a missão das crianças arco-íris. São os filhos do arco-íris, tá? Para quem não sabe o que são os filhos do arco-íris, é isso. Seguindo. Agora, na colônia Nova Esperança, é algo muito interessante. A gente vai dar continuidade. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. A colônia Nova Esperança poderia ser chamada de colônia da estatística planetária, devido à sua importantíssima função na catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no orbe planetário, o que hoje equivale a aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Ela se localiza bem próximo à cidade de Palmelo, Goiás, na direção leste e norte, tá? Estendendo-se nas direções das localidades de Pires do Rio, Ipameri e Caldas Novas, respectivamente. Então está sinalizado aí no mapa, coloquei 2 aí para a gente poder mostrar bem o mais próximo possível de onde ela se localiza, né? É grande a quantidade de espíritos que chegam para os primeiros socorros devido à sua potente irradiação planetária. Após o tratamento inicial, vários espíritos são encaminhados a outras colônias para o prosseguimento de tratamentos específicos, ou por afinidade e vontade, ou ainda por solicitação de espíritos familiares com mérito para isso. Então,
a gente, analisando essas partes que foram faladas, né, dá a entender uma triagem. Essa colônia, Nova Esperança, é uma colônia de triagem. Primeiros socorros, né, assim que a gente desencarna, nós somos atendidos pela colônia Nova Esperança. E dali, a gente é direcionado à colônia que é ideal para que possamos estar, para que possamos nos desenvolver. Então, uma pessoa vê desencarnar com problemas cardíacos. Não quer dizer que ela vai direto lá para a colônia das Violetas, não. Vai passar primeiro pela colônia das Esperanças, ser tratado por eles, e dali eles vão ser direcionados à colônia das Violetas. Podendo também ser direcionado a uma ou outra colônia. Não necessariamente que todos os que desencarnam por problemas cardíacos vai para a colônia das Violetas. Como bem dito aqui, né, pode ir para outra colônia em qual foi solicitado por espíritos afins, né, espíritos familiares, que solicitaram a presença desse irmão ou irmã desencarnado, para que possa estar com eles nessa outra colônia, para que eles possam se encontrar, ficarem unidos. Né? Quem viu a colônia Nosso Lar, né? Quem viu o filme Nosso Lar, lá eles, assim como nós, né, vivemos em cidades, colônias é como se fosse cidade. Então tem todo um amparo dentro das colônias. Tem as casas, né, tem suas vilas, suas casas, enfim. E lá tinha a família que se reunia, né? Várias famílias se reuniam em suas casas. Então ali estavam presentes espíritos afins naquela mesma casa. Mas nem todas as casas estavam os espíritos que eram famílias aqui encarnados na última encarnação. Às vezes espíritos afins que se encontraram em encarnações outras e estão ali juntos, né? Por solicitação, por mérito, por motivo que for. E tem também algumas colônias que são colônias de estudos e trabalhos que a gente vai ver, né, nos próximos slides, que essas colônias só vão para lá quem tem... Não é qualquer um, eu quero ir para essa colônia. Não, eu queria, né? Queria. Não, é quem tem os méritos para ir para esta colônia. Esses méritos são ditos pelas horas. Se você fez algo bom, se você buscou praticar o bem ao seu próximo e a ti mesmo, né? Então, para você poder ir para essa colônia, estudar, trabalhar, se desenvolver e ajudar os seus irmãos aqui, dessa forma que eles ajudam, você precisa ter esse mérito para você poder ir para lá, né? Então, é feito toda uma triagem através da colônia Nova Esperança. É como se fosse um SUS também, né? Faz toda aquela triagem, vem cá, vou cuidar de você. Depois que você tiver cuidado, você vai ser direcionado a isso, a tal, enfim. Somos todos encaminhados de primeiro momento à colônia Nova Esperança. É óbvio, aqueles que desencarnaram de uma outra maneira, e no qual não precisa desse primeiro socorro, né, eles já podem ser direcionados à colônia em qual ele vai viver enquanto espírito lá nessa colônia por algum motivo. Né? Cada um tem os seus motivos. Então, vamos seguindo. Colônia das Águas. Aproxima a entrada do rio Amazonas em terras do Brasil, ainda com o nome de Solimões, estendendo-se no sentido em que correm as águas do grande rio no seu encontro com o mar. Ali tem um mapa apresentando aproximadamente, né, onde fica ali os rios Solimões e seguindo até o mar, né, a ilustração do lado para a gente entender melhor. Suas especialidades são receber os desencarnados por problemas circulatórios e que são afetados no perispíritos pela impressão da doença. Então, os desencarnados que venham a fazer seu desligamento por problemas circulatórios, após passar pelo primeiro socorro, né, na colônia Nova Esperança, eles são direcionados para a colônia das Águas. Continua todo o seu tratamento e todas as atividades que precisam continuar lá, porque a colônia não é
uma pousada de relaxamento. É um local para você também se desenvolver e evoluir espiritualmente, né? Então, são direcionados para essa colônia. Seguindo. Colônia das Flores. Essa colônia é uma das maiores colônias espirituais. Inicia-se na parte central de Santa Catarina, nas proximidades de Tanguará, seguindo sem interrupção até o norte de Goiás, na cidade de Alto Paraíso de Goiás. Como ponto de referência no Paraná, está próxima à União da Vitória, a Londrina. Adentrando São Paulo, as cidades de Presidente Prudente, Pereira Barreto, Santa Fé do Sul, segue em direção do sudoeste de Minas, adentra Goiás, por São Simão, Parauná, até Alto Paraíso. Então, essa colônia ela pega quase todo São Paulo. Pouquíssimas partes de São Paulo que fica fora. Pouquíssima mesmo, mas ela pega praticamente São Paulo inteiro. Colônia das Flores é uma das maiores, né? E ela é toda cheia de flor, toda cheia de flores. Uma imagem aí representa mais ou menos como é que ela é, né? Paraíso das Flores, assim chamado. Especializou-se no socorro aos que desencarnam vítimas do câncer e que quase sempre conservam a impressão da doença no perispírito. Então, as pessoas, né, que vêm a desencarnar vítimas do câncer, né, são levados para lá após o primeiro socorro, lembrando sempre, gente, após o primeiro socorro, Nova Esperança. Essas pessoas que ainda conservam a impressão dessa doença no perispírito são encaminhados para a colônia das Flores. A colônia Gramado está sobre o Rio Grande do Sul, né, com vários núcleos de atendimento socorrista, como se fosse um conjunto de cidades satélites da colônia. Entre elas se destacam ali as colônias das orquídeas, dos girassóis, do Guaíba e Estrela d'Alva. O conjunto de todas elas recebe o nome de Colônia Gramado. Então, como já bem dito, né, é uma colônia que reúne todas as outras, né, para poder ter um nome só. Então, ela se chama assim, esse conjunto de colônias se chama Colônia Gramado. Ela fica bem ali no Gramado, em Gramado, né, no Rio Grande do Sul. Esta colônia desenvolve também um trabalho específico, técnicas de estudos relacionadas com a coluna vertebral, coordenação motora das pernas e pés. Muitos dos profissionais desta área encarnados têm afinidade, né? Muitos daqui encarnados têm afinidade com esta colônia, recebendo delas muitas influências, em especial os que fazem cirurgia de hérnia de disco, para se aprimorar as técnicas dessa enfermidade, cuidando também dos serviços relacionados com paralisias. Então, do lado, lá no canto, tem uma ilustração, né, de uma das partes, assim, como se assemelha, né, à colônia Gramado. E aqui no canto de cá tem os dois mapas. Um mapa, né, mostrando onde ele fica e bem ali, para chegar bem mais pertinho, onde fica ali o Gramado, colônia Gramado. Tá? Fica bem ali em cima daquela região mesmo de Gramado. Continuando. Colônia Padre Chico. Fica no Triângulo Mineiro, na região que envolve Uberlândia, Tupaciguara, Monte Alegre de Minas, Prata e Moraponga, como ponto de referência material. É também conhecida no plano espiritual como a Colônia das Margaridas, pela grande quantidade dessa flor espalhada por toda a colônia, na cor branca e na amarela. Essa colônia de porte médio
tem vida intensa e movimentada, devido ao grande número de espíritos nela abrigados, tanto para socorro quanto para trabalharem e servirem em nome do Cristo. Ela contém as alas dos hospitais, dos albergues, alas das escolas, alas de informação, áreas residenciais, parte central da colônia também. Então, dentro dessa colônia Padre Chico, existe essas alas. Como já falei, né? E como bem sabemos, muitos de nós, as colônias espirituais são um tipo de cidade para espíritos desencarnados. E nas estruturas dessas colônias, que não são iguais, né? Mas a maioria possui as mesmas estruturas, nelas contém o sistema de defesa, tem hospitais, escolas, muitas delas, né? Tem hospitais, escolas, jardins, praças, tem locais, né, para reuniões e palestras, tem a governadoria, entre outros, sempre de acordo com a finalidade específica de cada local. Então, a grande maioria tem uma estrutura, sim, muito semelhante a essa. Porém, tem outros que não têm alguns pontos desses, né? Conforme a gente vai conhecendo sobre as colônias, a gente vai entendendo quais são as que tem e quais as que não tem. Assim como a do Padre Chico, que tem todas aquelas alas que eu já descrevi. Colônia Redenção. Fica no leste da Bahia, com uma forma mais ou menos triangular, numa área que envolve Salvador, Lagoinha e Feira de Santana. E é de grande referência no plano espiritual, porque ela é um grande laboratório fluídico, do qual toda a colônia se beneficia e distribui seus fluidos através de suas equipes socorristas na Terra. Nessa colônia encontra-se um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o planeta conheceu, começando pela história de Jesus, com cenas vivas. Colônia do Moscoso, situada na parte central-leste do Espírito Santo. Envolve a área que abrange Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Cariacica, Serra, Jacaraípe e Centro Atlântico. Tem o formato de um retângulo. As características são características orientais. Por ter sido fundada pelos moscos, povo que habitavam entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Havia milhares de anos em que vieram em migração espiritual para o psiquismo do Brasil. Tem como característica o desenvolvimento de técnicas especiais que auxiliam o espírito à autodescoberta como essência divina. Distribuem equipes de tarefeiros, né, por toda a parte, estimulando e concedendo apoio a toda tarefa que visa a educação da alma no domínio de si mesmo, ampliando os setores do autoconhecimento. Inspiram encarnados nos livros de autoajuda, oferecendo o resultado de suas pesquisas e esforços visando o autoconhecimento. Então, essa colônia ela tem todo esse formato mais oriental, né? Ela fica situada nessa região em que está representada com um retângulo aí no mapa de Vitória, de Espírito Santo, né? Que fica ali Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Cariacica, Serra, Jacaraípe e Centro Atlântico. Colônia Amigos da Dor. Essa colônia fica no norte de Minas Gerais, passando pelo extremo sul da Bahia, por Porto Seguro e avançando pelo Oceano Atlântico. Ela realiza grandes socorros a recém-desencarnados através de missas
visto que os tarefeiros desta colônia prestam atendimento nas igrejas, nas santas casas de misericórdia e em função de ritual católico. É uma das mais antigas colônias em terra brasileira. Então, os tarefeiros dessa colônia, né, Amigos da Dor, eles atendem através de missas, né? Atendem esses desencarnados através de missas. O fato, né, no caso de, ao desencarnar, virem a fazer as missas para aquele que desencarnaram, né, para aqueles queridos que vieram a fazer o seu desligamento do plano físico ao plano espiritual. Esses espíritos que são tarefeiros da colônia Amigos da Dor, eles atendem, ajudam a socorrer esses que estão sendo solicitado o amparo para eles, né, através das missas católicas mesmo, né? Então eles são os que atendem, né, a esses desencarnados. E é uma das mais antigas colônias em terras brasileiras, é a colônia Amigos da Dor. Ela fica em toda essa região, que é também bem grande, aqui no mapa onde está apresentando, pegando a parte norte de Minas Gerais e o extremo sul da Bahia. Colônia Regeneração. Ela fica nas proximidades de Goiânia, seguindo em direção a Brasília, envolvendo Anápolis, Perinópolis, Lusiânia, até Formosa. Trabalha também na recuperação dos espíritos mutilados no perispírito. Área que envolve muitos setores de atendimentos, fluídicos concentrados, terapias, academias, esportes, tudo isso com uma contínua conscientização de renovação interior. Colônia do Abacateiro. Essa colônia abrange os estados de Goiás e Mato Grosso, na região que fica entre o distrito de Aparecida do Rio Claro, próximo a Montes Claros de Goiás, Barra do Garça, Primavera do Leste, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Rondonópolis, em Mato Grosso, e Bom Jardim de Goiás, como pontos de referência. Aparecida do Rio Claro e Cuiabá são os pontos extremos a leste e oeste, e toda a colônia é cercada de abacateiros. A colônia desenvolve técnicas e tratamentos específicos no atendimento renal, tanto no perispírito quanto no auxílio a todos os processos de enfermidade renal dos encarnados em resgate neste setor. Colônia do Roxinol. Fica no norte do Brasil, no Maranhão, na região que envolve a Serra das Alpercatas, né? Nessa regiãozinha que está marcada no mapa. Suas extremidades aproximam-se ao norte da cidade de Presidente Dutra, ao sul de Raimundo das Mangabeiras e a leste da represa da Boa Esperança, divisa com Piauí, e o oeste de Naru. Há uma profunda sensação de paz ali. Ficam os espíritos que desencarnam logo após um período de enfermidade, ou que tiveram morte súbita, como perda de sangue, o plasma da vida, né, que é o nosso plasma. Então eles vão para ali. É como se fosse um outro braço, né, da colônia Nova Esperança, no qual vai ajudando aquelas pessoas que estão que vieram, né, a falecer, a desencarnar com esse tipo de enfermidade. E dali também ele pode também ser direcionado a alguma outra colônia, né? Após sua recuperação ele pode ser direcionado a alguma outra colônia, seja para trabalhar, né, que após o desenlace a gente continua trabalhando, a gente não vai ficar descansando,
e também para continuar estudando, buscando a nossa melhora, para futuramente a gente vir a reencarnar. Essa colônia, a Colônia da Praia, a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, nossa, acho que essa colônia vai ser legal, quero ir para lá. Colônia da Praia fica no sudeste do Espírito Santo, próximo a Marataízes, estendendo-se além da Ilha dos Franceses. É voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, desenvolvem estudos e mantendo observação atuante no equilíbrio exercido pelo oceano na estrutura do planeta. Funciona como um dos pontos de vigilância na harmonia planetária. Colônia Bom Retiro. Localiza-se no Pará, entre Curitiba e Ponta Grossa, estendendo-se ao norte até Cerro Azul e ao sul até Água Azul. Tem o formato de um losango. Além do socorro espiritual a desencarnados, sua função principal é voltada ao reequilíbrio do espírito. Então essa ilustração é mostrando um pouquinho, né? Um pouquinho bem distante, mas é aproximado ali de como é uma partezinha dessa colônia Bom Retiro. E aqui no mapa tem um quadrado, não tá um losango, mas a representação dele seria um losango aqui, é um formato de losango. A região em que fica aqui no Brasil, nessa colônia Bom Retiro. Colônia Estudo e Vida. Encontra-se no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. No Brasil, envolve a região do Pantanal Mato-Grossense, adentrando a Bolívia pela Lagoa Mandiore. A finalidade da colônia é o estudo da vida. Todo espírito que deseja aprofundar-se em algum estudo de autoconhecimento para a compreensão dos próprios conflitos e desencontros, para qualquer assunto que vise ao bem, a elevação de conceitos e a busca de Deus, desde que tenha bônus horas suficiente para se inscrever na colônia, poderá dirigir-se a ela e permanecer enquanto desejar. Espíritos também fazem uma retrospectiva, reprogramando-se para o futuro, verificando que pontos ainda o fazem ingressar na matéria, para posteriormente poderem deixar o planeta Terra em busca de outro. Então, se a gente deseja ter essa possibilidade de poder escolher qual colônia a gente quer ingressar para trabalhar, para estudar, para ajudar os nossos irmãos, tanto desencarnados quanto os nossos irmãos encarnados aqui no plano físico, a gente precisa ter bônus horas. A gente precisa vigiar e orar o tempo todo, orar e vigiar o tempo todo. Né? Tá sempre ali, em contato com Deus e analisando as nossas atitudes, analisando como a gente vem agindo. Né? Analisando qual o nosso papel aqui enquanto encarnado. O que eu tenho feito para buscar a minha melhora? Para que, quem sabe, futuramente eu possa escolher ir ou não para o estudo de vida. Eu posso escolher, mas buscar sempre essa questão de ajudar e se sentir bem ajudando. Não somente, peraí, eu vou buscar ajudar porque eu quero ir lá, para a colônia Estudo de Vida, que está aqui, ó, essa colônia aí, ó, para poder ver e tal, me reprogramar eu mesmo. Não, a gente vai pensar em ajudar de coração. Como Jesus faria. Como é que ele faria? Certo que a gente ainda não chegou no patamar de Jesus. A gente não. Digo assim, eu, né? Ainda não cheguei no patamar de Jesus. Mas o meu objetivo é o mais próximo possível e vou buscando sempre. E é assim que a gente tem que fazer, buscar sempre. De certo, vamos falhar várias vezes.
mas precisamos continuar. Então essa é a colônia Estudo e Vida, né? Vamos continuando. Quem nunca ouviu falar dessa colônia? Colônia Nosso Lar. Coloque aqui no comentário quem nunca ouviu falar da colônia Nosso Lar, né? Essa colônia, acredito assim, que grande parte de nós espíritas sonhamos muito com essa colônia, né? Depois que André Luiz falou dela pra gente no livro Nosso Lar, muitos de nós ficamos naquela esperança. Eu quero ir pro nosso lar, eu vou pro nosso lar. Mas, gente, existem diversas colônias. Uma coisa interessante é que André Luiz, quando ele estava no umbral, ele foi recolhido, né? Foi amparado pelos tarefeiros do Nosso Lar, no qual André Luiz foi direcionado, depois que ele aceitou, né, a pedir ajuda, depois que ele pediu de todo o seu coração ajuda a Deus, por fim, para poder ser um pouco mais breve. Só dando uma pincelada aqui, porque eu não entrei num outro assunto aqui, até porque senão tomaria muito mais tempo, que é a parte dos umbrais. Cada colônia, ela é responsável por um umbral que é ligado àquela colônia, né? Então, a colônia das violetas, né? Ela trata de toda aquela situação cardíaca, né? Há tanto aos que atendem aqui na Terra as pessoas com enfermidades cardíacas, quanto aqueles que desencarnam por enfermidades cardíacas. E assim, eles são sendo responsáveis por esse umbral. Nesse umbral, a maioria que estão ali, né, na verdade todos, são os que desencarnaram por insuficiência cardíaca. E se eles tiveram a necessidade de ir para o umbral, não que todos os que tenham aquela insuficiência, né, aquela enfermidade, vão para o umbral, não. Mas aqueles que foram direcionados a esse umbral, por seus motivos pessoais, não cabe aqui a gente entrar nessa pauta, eles vão ser atendidos lá pelos tarefeiros da colônia das violetas, né? Então, a colônia Nosso Lar, ela tem um umbral que ela é responsável por atender ali, que era o umbral em que o André Luiz estava. Por isso que ele chegou falando assim do Nosso Lar, ali no livro Nosso Lar. Porque quando ele foi atendido, após ele ter pedido, né, ajuda, por fim, ele foi atendido por esses tarefeiros do Nosso Lar e foi amparado na colônia Nosso Lar. Então, ali, cada um, né, como eu falei, cada colônia tem o seu umbral e assim vai. E nós sonhamos muito com essa colônia. Depois que saiu o filme, então, ampliou isso. E tem várias pessoas que eu já conversei que nunca ficou pensando assim, nossa, nas possibilidades de ter outras colônias. Muitas pessoas conhecem a colônia Alvorada e outras colônias, qual ela não vai estar aqui, né? Porque como elas já são um pouco mais conhecidas, eu trouxe outras que não são tão conhecidas. Então a gente vai dar continuidade, porque senão eu vou me alongar muito nessa parte e a gente não vai conseguir ver num todo. Mas essa colônia Nosso Lar, acredito que seja a colônia mais conhecida por nós espíritas e até por algumas pessoas que não são espíritas, mas ouviu em algum momento falar sobre o Nosso Lar, né? Então esse é o Nosso Lar. Colônia espiritual Nosso Lar localiza-se sobre a extensa região do estado do Rio de Janeiro, entre as cidades do Rio de Janeiro, Campos e Itaperuna, bem nessa região marcada no mapa de retângulo. Na época desse relato, aproximadamente por volta de 1950, Nosso Lar contaria com cerca de 1 milhão de habitantes espirituais, dividido entre várias tarefas dentro e fora da colônia, designadas pela governadoria em seus 6 ministérios, a saber, são regeneração,
auxílio, esclarecimento, união divina, comunicação e elevação. Essa ilustração do lado, né, foi um desenho, né, de como é o nosso lar, uma representação de como é o nosso lar. Tá, e vem falando, aqui nessa imagem ele vem descrevendo os ministérios, como era, e aqui vem uma legenda mostrando o que era cada coisa. E o Nosso Lar, na produção do filme Nosso Lar, eles utilizaram, além desse, outros, né, para poder fazer toda aquela cena, para a gente entender o mais próximo possível de como seria o nosso lar. Bom? Aqui nessa imagem, nessa ilustração, né, que a gente tem aqui do lado, ela é uma representação gráfica da colônia Nosso Lar, aquela que a gente falou do lado, né, que tem essa figura, esse desenho, e aqui eu tenho a representação gráfica desse, que foi até utilizado no filme, essa representação. Então, continuando. Colônias espirituais. As cidades espirituais, para onde são levados os espíritos socorridos, vindo de várias partes do umbral e da crosta terrestre. Conta com uma vasta rede viária, meios de transporte, arborização, praças, teatros, hospitais, escolas e outros. Dividida em setores de trabalho, economia, lazer e residências, como qualquer metrópole terrena. Como a gente sempre fala, né? Nós somos uma cópia. Muito mal feita, mas somos uma cópia. Então, as cidades espirituais, né? As colônias espirituais, que a gente fala também cidade, é muito semelhante às nossas daqui. Elas têm, tem teatro, tem hospitais, escolas, praças, tem tudo que a gente tem aqui e um pouco mais, né? Um pouco mais, porque a gente tem muita coisa aqui que a gente não tem. Que eles têm e a gente não tem. Então, é uma cidade. Muda um pouquinho, muita coisa da nossa aqui, porque a gente, aqui no plano físico, precisamos de muita evolução para chegar próximo do pezinho lá do que é a colônia, do que são as cidades espirituais. Continuando. Nessa ilustração, a gente vê ali do ladinho, né, o mapa em isometria, apresentando um pouco de como é o nosso lar. Não sei se vocês repararam naquele desenho, naquela figura, né, em que apresenta a colônia do nosso lar vista de topo. Ela vem representando um formato de uma estrela, que a gente vai falar aqui. Né? Em cada ponto dela vem o ministério, qual é representado, e no meio a governadoria. Então vamos lá. A cidade do nosso lar apresenta em sua planta um formato semelhante a uma grande estrela de 6 pontas, ficando a governadoria ao centro, e em cada ramificação lateral a área destinada a cada um dos mistérios. Então a gente pode ver aí nessa imagem como é que eles são, todo arborizado, e nas outras partes, né, em volta das pontas tem escola, hospital, tem teatro, tem as praças, tudo que a gente já falou, tudo que já foi dito, né? É uma cópia. Nós aqui, né, as nossas cidades daqui é uma cópia das colônias, das cidades espirituais, né? Então, numa conversa de André e Lizia, André disse a seguinte frase: tudo é uma cópia melhorada do que temos na Terra. E Lisias, né, interrompendo assim para poder falar ao André que a vida na Terra é que é uma cópia daqui, André, disse o espírito Lisias. Então,
nós somos, né, como já foi dito várias vezes, uma cópia. Nossas cidades são cópias das cidades espirituais, das colônias espirituais, ainda em busca de melhoria nossas cidades, né? Mas então aqui eu quis falar um pouco sobre colônias espirituais. E para a gente entender que não existe somente nosso lar, que não existe somente a Alvorada, né, a Alvorada Nova. Existem outras tantas colônias com tarefas tão belas quanto as tarefas do nosso lar, que a gente já conhece um pouquinho, né, com acolhimentos tão lindos como também a do nosso lar, entre outras. E aqui eu só falei de 21 colônias sobre o Brasil, que ainda pegou um pedacinho de regiões, né, de outros países, mas são 21 colônias sobre o Brasil. Existe muito mais que 21. Eu espero que vocês tenham gostado, né, e que a gente continue buscando mais informações, estudando um pouco mais. E aqueles que deixaram aqui no comentário falando que só ouviu falar, né, do nosso lar, né, só conhecia assim, de início o nosso lar, agora vocês já conhecem outros, não só o nosso lar, né? E podem continuar buscando, porque tem muitas outras colônias com acolhimentos muito interessantes, com estudos muito interessantes, né, que estão para nos amparar. Então não tem como a gente acreditar que só tem essa morada, né? São muitas moradas que temos. Então agradeço ao convite. É bom que me desperta um pouco mais o que eu estudei sobre colônias espirituais. Está passando a ser uma responsabilidade grande. Eu fiquei meio assim, nossa, como é que eu vou passar? O pessoal do Caminheiros estuda tanto. Né? Mas a gente está aí para estudar cada vez mais e buscar, né, a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. E assim, em agradecimento, né, eu convido a todos a fechar os olhos, a pensar em Deus, em Jesus, a se concentrar em tudo que é bom. E assim, agradecendo sempre, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, reparando nossos erros, cumprindo nossos objetivos, agradecendo por essas informações que essa linda doutrina vem nos orientando a todo instante, que possamos continuar aqui por amor. Seja qual for a forma que chegamos nessa doutrina, nada é por acaso, nunca é por acaso. E que possamos aqui estudar, crescer com ela e divulgar essa doutrina através de nossas atitudes de amor um pelos outros, tendo sempre a fé em nosso Pai querido, em nosso Deus, e levando em frente tudo que a gente estuda sobre o Evangelho de Cristo. E assim, agradecendo sempre, peço a permissão para darmos por encerrada, finalizada, nossa conversa de hoje, nosso bate-papo de hoje. Assim seja, graças a Deus. E assim, agradecendo sempre, me despeço aqui de vocês. Tá? Um obrigada e quem sabe a gente está aí de volta, saindo um pouquinho das redes sociais e sentindo o calor humano. Beijos e tchau, tchau.